Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu coordeno o grupo Redes, Representação e Discurso, e participo também do Centro de Pesquisa FESTA, Fórmulas e Estereótipos, Teoria e Análise, com sede na Unicamp. Eu vim hoje aqui para conversar um pouco a respeito da relação entre mulher e política e estereótipos, né? Principalmente mobilizando uma categoria que vem despertando meu interesse nos últimos tempos, por ter se mostrado, por estar se mostrando absolutamente produtiva no contexto da análise do discurso, principalmente para fazer uma discussão em relação à questão do sujeito. E para essa nossa conversa de hoje, eu vou partir de um dado, né, que é um conjuntinho de dados em torno de uma mesma expressão que eu recolhi nas últimas eleições presidenciais, né, que assim, chamaram bastante minha atenção, né. Trata-se da expressão, como vocês podem acompanhar aí no slide, que eu posso dizer de forma genérica, ela é X de saias, onde X representa um nome próprio masculino. As candidatas nesse período eleitoral que circularam com essa expressão eram a juíza Selma, conhecida como a Moro de Saias, e Joyce Hasselman, que se auto-intitulava Bolsonaro de Saias. Não sei como está hoje, não sei se elas ainda estão de acordo com esse epíteto, né? Como eu venho trabalhando com essas questões da representação do feminino no contexto brasileiro, especialmente no campo da política e da educação, esse dado suscitou alguns questionamentos, né, nesse momento, como, por exemplo, será que haveria uma expressão semelhante para comparar o homem a uma mulher, como, por exemplo, ele é X de calças, né? Haveria outros campos, né, para além do político, em que esse tipo de expressão poderia ocorrer? Ou que tipos de conhecimentos prévios a gente aciona para interpretar uma informação como essa, né? E para responder a essas questões, eu mobilizei, né, a categoria de pré-discursos formulada pela Pavot, né, proposta ali no livro Os Pré-Discursos Sentido, Memória e Cognição. Como anunciado, né, nesse título, a cognição tem para Pavot um papel fundamental, importante nesse percurso, e essa aproximação que ela faz não é com qualquer vertente da cognição, mas é com uma vertente da sociocognição, especialmente na sua versão distribuída, né? E ela deseja pensar sobre a questão do conhecimento prévio, que segundo ela é uma categoria absolutamente mobilizada, sempre referida no interior das ciências da linguagem, mas muito pouco teorizada, ou seja, não haveria, de acordo com a Pavot, e nisso eu concordo, um estatuto muito claro dessa noção nas mais diversas ciências, na análise do discurso com certeza, né? Para ela, essa aproximação feita com a cognição, que há bastante tempo faz referência a categorias como as de frame, script, né, de esquemas, né, para dar conta de descrever o modo como estruturas mentais negociam a relação do sujeito com o mundo, pode enriquecer e renovar as práticas de análise da AD, que talvez começam a encontrar limites. E ela está pensando aqui de forma bastante especial sobre a problemática do sujeito, sobre a sua natureza. Bom, essa categoria proposta por Pavot caracteriza-se por fazer referência a dados que são anteriores à formulação da linguagem, de ordem perceptiva e representacional, mas pré-configurados pela dimensão linguística e sobre os quais se apoiam os mecanismos da produção linguageira. Então, a questão que está posta aí, a partir desses quadros, né, é que há um conjunto de quadros pré-discursivos constituídos de saberes, crenças e práticas que dão instruções para a produção e para a interpretação do sentido no discurso. Tais quadros apresentam-se como pré-discursivos, ainda que eles sejam construídos e ou negociados no discurso. Além disso, a partir dessa noção, Pavot pretende olhar especialmente para aqueles dados que são mais sociais e culturais do que propriamente ideológicos ou políticos, como a gente vê nas categorias mais clássicas da AD, como pré-construído e interdiscurso, para ficar em dois exemplos.
Bom, essa dimensão cognitiva adotada por Pavot intenta dar conta dos processos de construção de conhecimentos e a sua configuração no discurso a partir de dados recebidos pelos sentidos, pela memória e pelas relações sociais. A partir da articulação com a perspectiva da cognição distribuída, que vai assumir, né, essa construção e a transmissão de informações não apenas através dos saberes que estão retidos na cabeça do indivíduo, né, mas que também se encontram distribuídos, né, no mundo, no ambiente sociocultural e sociocognitivo desses sujeitos, e também, por isso, inscritos em instrumentos cognitivos ou artefatos, como, por exemplo, o bloco de notas. E aí ela vai definir, então, esses pré-discursos a partir de 6 propriedades, como vocês podem observar também aí no slide. A primeira delas é a coletividade, né? Então, os quadros pré-discursivos, eles são coletivos, né, em termos de partilha, mas a apropriação deles se dá de modo individual. Nesse sentido, eles são fruto de uma coelaboração entre a cognição individual e a cognição social. Também são imateriais, né? Já que no processo de produção dos discursos não há consciência por parte dos sujeitos dos quadros pré-discursivos, que não são propriamente formuláveis em termos proposicionais, quero dizer, né? Então, por isso eles são imateriais, né? Mas eles são identificáveis pelos traços de sua presença. Depois também a Pavot vai falar que uma outra propriedade desses quadros é a transmissibilidade, né? E ela se dá por 2 eixos, um que seria vertical, diacrônico, e outro horizontal, sincrônico. Sincronicamente, a questão é da distribuição, né? No sentido que isso tem para essa cognição distribuída, ou seja, os agentes dos pré-discursos são, além dos sujeitos falantes, toda uma tecnologia discursiva. Ferramentas linguísticas, obras arquitetônicas, objetos manufaturados, etc., que participa plenamente da elaboração de saberes, crenças e práticas pré-discursivas. Diacronicamente, por outro lado, a gente está no eixo da memória, né? E aí é importante porque a noção de memória, né, com a qual a Pavot vai trabalhar, é uma memória que é cognitivo-discursiva. Não se reduz ao simples armazenamento e desarmazenamento de informações semânticas enciclopédicas, mas é uma memória que constrói linhagens discursivas. A próxima propriedade é a experiencialidade, uma propriedade bem voltada mesmo para esse aspecto cognitivo, né? Esses quadros que são cruciais para a organização e categorização das experiências e percepções do mundo, eles fazem com que a gente veja as coisas do modo como a gente está preparado para vê-las. Ou, né, que a gente veja as coisas nos termos do que já temos como experiência. A intersubjetividade, que é também uma categoria importantíssima dos quadros pré-discursivos, né, diz respeito ao fato de que essa distribuição desses dados pré-discursivos vai se apoiar não em critérios de verdade do ponto de vista lógico, mas vai se apoiar em critérios de pertinência. Então, a gente avalia a pertinência da mobilização desses quadros pré-discursivos nos contextos em que eles aparecem. E, por fim, a discursividade diz respeito ao fato de que esses pré-discursos se manifestam no discurso e são, portanto, passíveis de análises linguísticas, né? Mas como eles são imateriais, né, como a gente viu, a gente vai falar em apelos aos pré-discursos. Esses observáveis nas palavras de Pavot são formas linguageiras que indicam que se apelam aos dados pré-discursivos coletivos e anteriores, destinados a evocar uma partilha do sentido comunicável por distribuição e transmissível por herança memorial. Bom, a partir disso daí, eu gostaria de falar um pouco também sobre a questão relacionada aos estereótipos de gênero, né? Isto é, aquelas crenças que a gente tem sobre o que a maioria das pessoas vê como sendo um homem ou uma mulher típicos, e essa definição é dada por muitos estudiosos, como, por exemplo, Ridgway, Fisk, Caral. E, então, tratando dessa questão
desse conhecimento partilhado, que é o ponto de partida, né, da proposta de Pavot, como eu já disse antes, a Ridgway ela vai sintetizar essa discussão de uma maneira que me parece particularmente interessante, porque ela vai dizer que, bom, esse tipo de conhecimento, né, sobre as expectativas de gênero, né, é crucial para a vida em sociedade, na medida em que permite às pessoas antecipar formas de comportamento social de si e do outro em contextos situados. Trata-se, segundo a autora, de um tipo de conhecimento cultural que presumimos que todos têm. E a gente não está falando aqui de crenças individuais, mas são crenças que, segundo ela, a Ridgway, são culturalmente hegemônicas. Primeiro, porque institucionalizadas nas representações midiáticas, nas imagens de homem e mulher implicadas em leis e políticas governamentais, e também na própria publicidade, por exemplo, né? E os conteúdos dessas crenças, embora apresentem-se como universais, são, na verdade, a visão de grupos dominantes da sociedade, cujas influências nas instituições a gente não pode ignorar. Bom, aquilo que a gente caracteriza como sendo tipicamente, né, tipicamente entre aspas aqui, homem ou mulher na nossa sociedade, constitui, de acordo com Fiske, um dado crucial para guiar nossas interações. E segundo Ridgway, é um de nossos enquadres primários, ela vai considerar isso como enquadre primário. É aplicado quase que instantaneamente nas nossas interações, tá? Bom, a partir do quadro proposto por Pavot, né, os estereótipos de gênero, nessa definição mobilizada, né, anteriormente, teriam um funcionamento semelhante ao das representações sociais, que, de modo geral, serão consideradas como um elemento dos quadros pré-discursivos. Na definição da Pavot, né, a representação seria uma entidade cognitiva que fornece ao indivíduo um modo de ser em sociedade, construído ou ativado no discurso. Ou seja, a representação ela é um organizador mental, né, que manifesta uma forma de conhecimento do mundo e que é formulada discursivamente, seja de modo implícito ou explícito. Bom, Ridgway afirma nesse sentido que esses estereótipos são conhecimentos culturais, independentemente de crenças individuais dos indivíduos. Segundo a autora, por se tratar de um conhecimento que se crê partilhado entre a maioria das pessoas, né, a gente espera ser julgado pelos outros a partir dele e, consequentemente, são conhecimentos levados em consideração pelas pessoas em geral. Voltando aqui para os nossos dados, né? Então, nessa articulação que existe aí entre discurso e cognição, é crucial mostrar, né, o modo como essa expressão ela é X de saias, né, indicia a presença de quadros pré-discursivos coletivos que, em boa medida, constroem e sustentam certos lugares sociais típicos para as mulheres. Eu vou me valer da categoria da metáfora, né, aqui que a Pavot mobiliza, que, segundo ela, é um dos organizadores textual-cognitivos, ou seja, são formas cujo funcionamento está no meio do caminho entre a elaboração mental e a construção textual. Então, nas palavras dela, a metáfora é um verdadeiro organizador do discurso em todos os seus níveis de elaboração. Primeiro, um organizador psíquico que apela aos esquemas partilhados, um organizador cognitivo que molda conhecimentos e crenças, é também um organizador discursivo que implementa culturas de época e de comunidades, e, enfim, é um organizador textual que mobiliza processos de encadeamento transparafrágil. Dessa perspectiva da Pavot, a metáfora propõe um quadro representacional disponível no qual o locutor apela a uma reserva pré-discursiva. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado aqui, porque nessa perspectiva, a metáfora não é somente um quadro no qual se inscreve um conteúdo de saber ou de crença. Ela mesma constitui o saber e valida as asserções. No caso da expressão, né, que eu estou usando aqui, né, que eu vou fazer essa anotação, ela é um NP masculino de saia ou de saias, apresenta essas variações, né?
Não se está diante de um caso clássico de metáfora, né, como a gente pode perceber, porque também, né, a gente tem uma presença de uma metonímia aqui, que é a saia, né, que vai fazer referência ao feminino, né, e além disso a gente tem também a presença de um NP masculino que vai funcionar nessa proposta da Pavot como um lugar de memória, né. Nesse sentido, a Pavot vai observar que os nomes próprios possuem um grande poder de organização mental e cultural, ordenando referências dos grupos no centro do qual eles circulam e constituindo verdadeiros pilares culturais que permitem a transmissão da memória e da escrita da história do grupo, compreendida em suas dimensões lendárias, né? Em algumas expressões que eu encontrei, né, fazendo a coleta do corpus a partir desse acontecimento, né, das eleições de 2018, havia os NPs apresentados eram, por exemplo, Michael Jackson, Getúlio Vargas, Pelé, Messi, né? Ou seja, são figuras, né, masculinas que são absolutamente emblemáticas nos campos de atuação, música, futebol, política, né? E mais do que isso, né, de uma perspectiva cognitiva, esses nomes se tornam significantes que agregam traços, tornando-se assim uma espécie de um valor de referência, né? Nós assumimos, então, esse dado como sendo uma metáfora, né, uma estrutura metafórica, na medida em que ele estrutura uma coisa, um conhecimento, em termos de outro. E o modo como essa estruturação se estabelece não é irrelevante. Uma das questões mais debatidas no interior dos movimentos feministas, como a gente sabe, é justamente a dualidade entre espaço público e espaço privado, que historicamente relega a mulher ao espaço privado e o homem à esfera pública. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a presença reduzida da mulher no espaço público político na nossa sociedade gera consequências em termos de quadros pré-discursivos coletivos, né? E é preciso reiterar, a metáfora não constitui somente um quadro, né, onde a gente vai colocar o conteúdo ou a crença. Ela constitui o saber e valida as asserções, né? Ou seja, ela constrói esse mundo para a gente, né? E se ela permite colocar um saber em termos conhecidos e reconhecidos pelo enunciador, é porque esses termos remetem justamente a um sentido pré-instalado. Se, por um lado, Joyce Hasselman e Selma Arruda são iniciantes na política, por exemplo, Marina Silva não é, e ela é uma das figuras que aparece. E ela não precisaria ser referida como sendo a Lula ou a Getúlio Vargas de Sais, né? Então, em termos de funcionamento do nome próprio, né, eu preciso falar também um pouquinho e vou apresentar aqui um recorte de uma entrevista da Joyce Hasselman, em que ela retoma essa questão do Bolsonaro de Sais. E ela vai dizer, a gente tem uma cabeça muito parecida, na questão de força, de enfrentar a corrupção, mudar o Brasil, enfim. Então, o Bolsonaro aqui, ele deixa de ser um ser no mundo, né? Não é mais candidato ou presidente, mas é um enquadre cognitivo que representa, como diz a Pavot, a melhor referência no contexto, reunindo traços que, conforme a fala da Joyce Hasselman, de força, ética e mudança. Não vale rir, né? É preciso lembrar que a gente não está falando de coisa que é verdade, mas de coisa que é pertinente no contexto, né? E a mesma coisa vai valer para a Selma Arruda, né? Que vai se valer de traços como, por exemplo, justiceiro, alguém que é destemido, que prende poderosos, luta contra a corrupção e tal. Bom, esses pequeníssimos recortes que a gente apresenta aqui, eles são bastante representativos dos quadros pré-discursivos que informam discursos em que se tematiza a presença da mulher na política nacional. As análises mostram que a política ainda é um espaço essencialmente masculino, a tal ponto de as mulheres que ali adentram serem insistentemente comparadas a figuras masculinas, cujos nomes próprios significam quadros de referência no interior do discurso. Já me encaminhando para o final, eu gostaria de evocar as palavras de Ridgway, mais uma vez, que ela diz muito didaticamente que, como um sistema de crenças que privilegia homens em detrimento de mulheres, o gênero como enquadro primário dá à maior parte dos homens e a algumas mulheres que se beneficiam da dominância masculina um interesse em referendar e manter tal sistema.
E essa declaração da Joyce Hasselman vai dar a medida disso, né? Ela vai dizer que o que ela representa é exatamente o contrário ao feminismo, e que é isso que o Brasil quer, um movimento feminino no Brasil. Muito obrigada, estou aberta às perguntas.